Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na manhã desta segunda-feira, nós iremos iniciar mais uma semana de estudos. Trabalharemos aí com a parte 2, capítulo 2, do material de vocês, resolvendo problemas. Capítulo 2, parte 1. Nós sabemos que o conteúdo de matemática, ele é um pouco extenso e nós resolvemos fazer ele de formas fracionadas. Então, hoje nós faremos o estudo da primeira parte. Lá na página 24 e na página 25 do material de vocês, nós vamos encontrar a abertura do capítulo. E durante esse capítulo 2, nós iremos aí retomar os nossos estudos nas operações de multiplicação e divisão. Focaremos na resolução de soluções de problemas, além de explorar as relações entre operações inversas e igualdades. Nós vamos ter aqui uma ilustração com uma turminha do ético. Nós vamos ter um diálogo, entre eles. E Ana começa dizendo: "O que foi, Francisco?" E o Francisco responde: "Comprei uma revista, pois ela dizia que vinha com um game que eu queria, mas no DVD veio apenas um vídeo de propaganda do jogo." Vitor diz o seguinte: "Que tal escrever uma carta de reclamação para a revista?" E Keiko diz o seguinte: "Mas antes é melhor olhar direitinho se não estava escrito em algum lugar na capa da revista que era apenas uma propaganda." Então, quero que vocês analisem essa ilustração, tá? Na página 24 e na página 25 do material de vocês, onde nós temos aí a turminha do ético dialogando. Francisco está muito chateado com uma revista que ele comprou, porque ele achava que vinha um DVD e de jogo, na verdade, veio só propaganda. O Vitor sugere para Francisco fazer uma reclamação, uma carta de reclamação. Então, seria um gênero textual, carta de redação, ou melhor, carta de reclamação, onde seria colocado todos os detalhes dessa carta referente ao que ele diz que estava na capa da revista e que, na verdade, não veio da forma com que ele esperava. Só que Keiko diz o seguinte: Keiko pede para ele analisar todos os dados para ver se os dados estão realmente corretos, se está escrito em algum lugar na capa da revista que realmente vem o jogo no DVD e não uma propaganda, para que só depois ele venha escrever essa carta de reclamação. Então, eu quero que vocês analisem esse questionamentozinho, analisem a ilustração, reavaliem os diálogos da turminha do ético e respondam ao questionamento da página 25. São respostas pessoais, mas eu quero que vocês analisem e me enviem a foto assim que estiver pronto. E durante este capítulo 2, na parte 1, nós iremos estudar aí sobre multiplicações. E multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética e consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número, produzindo um resultado que chamamos de produto. O símbolo da multiplicação ele pode variar, entretanto, todos têm o mesmo sentido. E esse símbolo dessa multiplicação ele pode vir através do asterisco, da letrinha X ou do ponto que nós utilizamos aí. Então, se nós encontrarmos alguma multiplicação, algum cálculo com algum desses símbolos, nós vamos entender que se trata de uma multiplicação. Ambos fazem o mesmo sentido, que é multiplicar. Lá no material de vocês, na página 25, nós vamos ter aí a professora Cecília, que ela propôs aos alunos que calculasse a quantas horas há em um ano comum de 365 dias. Eles logo perceberam que poderiam multiplicar 365 por 24. Por quê? Porque 365 é a quantidade de dias de um ano e 24 é a quantidade de horas em um dia. Então, quero que vocês observem o cálculo realizado por Keiko e por Vitor, porque lá na página 25, na página 26, eu quero que vocês analisem aí e que depois vocês façam o cálculo, a multiplicação de vocês.
que correspondeu que 365 multiplicado por 24 pode ser resolvido da seguinte forma. Ela decompôs a quantidade de horas. Era 24 horas, primeiro ela utilizou o 20, usando aí duas dezenas exatas. Depois ela multiplicou 365 pela quantidade de horas restantes para completar um dia que era 4 horas. Então, 365 vezes 20 e depois ela fez a multiplicação de 365 vezes 4. 365 vezes 20 foi igual a 7.300 e 365 vezes 4, que foi igual a 1.460. Para encontrar o resultado de horas em um ano comum de 365 dias, Keiko somou os dois resultados da multiplicação que ela decompôs. Pegou o valor de 7.300 e somou com o valor de 1.460, que deu equivalente aí a 8.760 horas por ano. Já Vitor fez de forma diferente. Também utilizou da decomposição, só que agora, ao contrário de Keiko, ele fez a decomposição de anos. Primeiro fez a multiplicação de 300 por 24, que foi igual a 7.200. Depois multiplicou 60 por 24, que foi igual a 1.440. E depois multiplicou 24 vezes 5, que deu 120. Somou todos esses resultados, que deu o equivalente aí a 8.760 horas em um ano de 365 dias. Então, nós podemos observar que todos os dois cálculos estão corretos, deram o mesmo resultado, porém foram resolvidos de forma diferente. Agora, você vai responder aí na página 26 de uma outra forma e vai mandar a foto para mim, tá bom? Lá na página 27, nós vamos falar sobre o algoritmo da multiplicação. Após a discussão sobre o problema que a professora Cecília propôs, que era fazer a multiplicação de 365 dias de um ano comum por 24 horas, para descobrir quantas horas aí tinha em um ano comum de 365 dias. Então, a professora Cecília começa a dizer que a convidar vocês para recordar a multiplicação. E lembre-se que na multiplicação a unidade não altera a ordem, a dezena aumenta uma ordem e por aí sucessivamente. Então, nós temos aqui um quadro de valor posicional, unidade, dezena e centena, simples e unidade de milhar. 365 dias multiplicado aí por 24 horas, onde 5 é unidade, 6 é dezena e 3 é centena. 4 é unidade e 2 é dezena. Então, vamos fazer os acréscimos das ordens. Fazendo a multiplicação de 4, que é unidade, pelos 365 dias, nós vamos ter 4 vezes 4 unidades vezes 5 unidades, que é igual a 20 unidades ou 2 dezenas, não é mesmo? Depois nós iremos multiplicar 4 vezes 6, que está dentro da dezena. Então, seria 4 unidades vezes 6 dezenas. Que o resultado seria igual a 24 dezenas ou 2 centenas e 4 dezenas. E, por último, multiplicaríamos 4 vezes 3, que está dentro da casa de centena. Então, seria 4 unidades vezes 3 centenas, que seria igual a 12 centenas ou a uma unidade de milhar e uma centena. Ou melhor, e 2 centenas. Depois, nós vamos utilizar a multiplicação do segundo algarismo, ou seja, a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e iremos multiplicar dezena por unidade, dezena por dezena e dezena por centena. 2 dezenas vezes 5 unidades é igual a 10 dezenas ou uma centena.
2 dezenas vezes 6 dezenas é igual a 12 centenas, ou uma unidade de milhar e 2 centenas. E 2 dezenas vezes 3 centenas é igual a 6 unidades de milhar. Depois, nós somaríamos os resultados das duas multiplicações para encontrar aí o resultado final. Resolva as multiplicações como quiser. Lá na página 27 ainda, nós vamos encontrar aí esses 3 cálculozinhos de 243 multiplicado por 8, 243 multiplicado por 30 e 243 multiplicado por 38. Vou responder para vocês a primeira e vocês irão responder a segunda e a terceira. Então, 243 vezes 8 é igual a 8 vezes 3, que nós vamos ter aí 24. Vamos colocar o 4 e elevar o 2. 8 vezes 4 é igual a 32, só que nós temos 2 que foi elevado. Então, nós teremos aí 34 e vamos elevar o 3. 8 vezes 2 é igual a 16. Com 3 que foi elevado, nós teremos aí 19. Então, 243 vezes 8 é igual a 1944. Quero que vocês respondam a segunda multiplicação e a terceira multiplicação. Lá na página 28 do material de vocês, nós vamos encontrar a professora Cecília conversando com a Ana. Para resolvermos multiplicações, nós multiplicamos cada uma das ordens. E Ana responde, depois somamos os resultados. E é isso mesmo, nós vamos resolver as multiplicações, né? Se for só uma multiplicação, só uma ordem, será bem simples. Se for de 2 ordens ou mais, nós iremos responder uma de cada vez. Lembrando que o número respondido sempre vai ficar debaixo da ordem que nós estamos utilizando. Então, é importante lembrarmos que quando multiplicamos pela dezena, o número que está sendo multiplicado aumenta uma ordem. Quando multiplicamos por centena, o número multiplicado aumenta 2 ordens e assim sucessivamente. Se nós multiplicarmos por uma unidade de milhar, nós iríamos aí pular 3 ordens. Acompanhe o exemplo da multiplicação de 32 vezes 326, que vamos resolver de 2 formas. Guie-se pelas cores. Lá no material de vocês, na página 28, nós vamos ter a primeira forma de 326 multiplicado por 32 e 326 multiplicado por 32. Os mesmos números com os mesmos resultados, porém a forma de resposta será diferente. Vamos lembrar que a ordem da primeira unidade é o número 2. Vamos fazer primeiro a multiplicação da primeira ordem e depois da segunda ordem. 2 vezes 6 é igual a 12. Então, eu coloco aqui o meu 2 e elevo o 1. Só que esse 12 eu sei que eu não posso ficar aqui, né? Então, eu tenho que levar ele para a próxima ordem. 2 vezes 2 é igual a 4. O meu número 1 está aqui em cima, ó, que eu ainda não fiz a soma. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, está aqui o meu resultado da minha multiplicação por 3. Agora, nós vamos fazer a multiplicação da segunda ordem. Se é na segunda ordem, eu não posso colocar o meu resultado logo aqui na primeira ordem, que seria unidades. Eu tenho que colocar ele dentro da dezena, porque a ordem que ele se encontra aqui é uma ordem de dezena. Então, vou multiplicar 3 vezes 6, 3 dezenas por 6 unidades. 3 vezes 6 é igual a 18. Coloco 8 e elevo o 1, porque eu não posso colocar o 18 aqui, não é mesmo? 3 vezes 2 é igual a 6. E 3 vezes 3, que é igual a 9. Depois que eu encontrei os resultados da primeira ordem e da segunda ordem, nós vamos fazer o quê?
somar os valores encontrados. Então, 2, e aqui embaixo eu não tenho nada para estar somando, então eu vou colocar o meu número 2. Eu tenho aqui o 1, que foi elevado do 2, da primeira ordem da multiplicação. Então, 1 mais 4 é igual a 5, e 5 mais 8 é igual a 13. Coloco o meu 3 aqui e elevo o 1 para a próxima classe. Então, vai ficar 1 do meu 18, né, da minha multiplicação de 3 vezes 6, que eu elevei 1. 1 mais 6 é igual a 7. 7 mais 6 é igual a 13. Só que eu tenho 1 que eu elevei aqui do meu 3, então vai ficar 14. Como eu não posso colocar o 14 aqui, eu vou colocar o 4 e vou elevar o 1 para a minha classe de unidade de milhar. E vou fazer a soma 1 mais 9. Esse 9 surgiu da minha multiplicação de 3 vezes 3. Então, 1 mais 9 é igual a 10. Não posso colocar o 10 aqui. Vou colocar o 0 e eu vou elevar o meu 1. Então, eu só vou baixar o meu número 1. Então, vai ficar 10.432. 326 multiplicado por 32 é igual a 10.432. Da segunda forma, é bem mais simples. Nós já vamos fazer essa multiplicação e colocar os números em cima, fazendo a soma. Observem. 2 vezes 3 é 2. Então, vamos fazer agora da segunda forma, que é o mesmo valor. 326 multiplicado por 32. Vamos multiplicar 2 vezes 6, 2 vezes 4, 2 vezes 3. Depois vamos fazer a multiplicação da segunda ordem. Só que essa segunda forma ela é bem mais simples. Nós vamos fazer a multiplicação e já vamos somar. Então, 2 vezes 3 é igual a 12. Eu coloco o meu 2 e elevo 1. 2 vezes 2 é igual a 4. Com 1 que eu elevei é igual a 5. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, só faço baixar o meu 6. Agora, eu vou fazer a minha multiplicação da segunda ordem. 3 vezes 6 é igual a 18. Coloco aqui o 8 e elevo o 1. 3 vezes 2 é igual a 6. Com 1, que está aqui em cima, vai ficar 7. E 3 vezes 3 é igual a 9. Agora eu vou somar os dois valores encontrados. 2, aqui não tinha nada para eu multiplicar, não é mesmo? Então, só vou baixar, para eu somar, perdão. Só vou baixar e vou somar 3 mais 8 é igual a 13. Coloco 3 e elevo 1. 1 mais 6 é igual a 7. 7 mais 7 é igual a 14. Coloco 4 e elevo 1. E 1 mais 9 é igual a 10. Coloco o 0 na minha classe de unidades de milhar e o 1 na minha dezena de milhar. Então, o valor de 326 multiplicado por 32 é igual a 10.432. Percebam que os resultados são iguais, porém a forma de responder foram diferentes. Então, você vai analisar qual a forma que você achar mais adequada, mais fácil e vai responder, tá bom? Eu quero que vocês façam uma leitura do início do capítulo da página 24 até a página 28. Respondam as páginas 26 até a página 32. Lembrando que o prazo de entrega deste material é até o dia 28/10. Então, capriche na organização, capriche na caligrafia. Um beijo e até mais tarde na nossa videoaula, tá?